Fala pessoal, tudo bom? Então nas últimas aulas nós estamos falando sobre associação de resistores e na aula de hoje nós vamos resolver os exercícios de aplicação, ok? Eu optei então por primeiro explicar o conteúdo, dar alguns exemplos, né? E só agora resolver então os exercícios para finalizar essa primeira parte de associação de resistores. Ainda vai faltar um outro pedaço, né? A parte de curto-circuito que nós vamos falar então na próxima aula, ok? Então, hoje eu vou fazer os exercícios dos módulos 86, 87 e 88, beleza? Começando aqui, então, pelo 86, que está lá na apostila 15. Vamos ver o que diz essa número 1. Um grupo de amigos foi passar o fim de semana em um acampamento rural, onde não há eletricidade. Uma pessoa levou um gerador a diesel e outra levou 2 lâmpadas, diferentes fios e bocais. Perto do anoitecer, iniciaram a instalação e verificaram que as lâmpadas eram de 60 watts, 110 volts, e o gerador produzia uma tensão de 220 volts. Para que as 2 lâmpadas possam funcionar de acordo com suas especificações e o circuito tenha a menor perda possível, a estrutura do circuito elétrico deverá ser de 2 bocais ligados em... Percebam que ele quer ligar 2 lâmpadas de 110, certo? Elas foram projetadas para ser ligadas em 110. Então, se tu ligar elas diretamente no gerador de 220, elas vão queimar. Mas, todavia, no entanto, galera, tu tens várias lâmpadas. Então, olha o que eu posso fazer para ligar 2 lâmpadas. Ele fala ali, né? 2 lâmpadas. Se eu ligar essas 2 lâmpadas, que são 2 resistores, né? Em série, se eu ligar os 2 em série, vocês concordam comigo que um deles é de 110... O outro é de 110 também. Em série a DDP não soma, quanto é que vai ser a DDP total aqui? 220. Então eu posso ligar nos terminais desses 2 resistores em série o gerador de 220, que eles vão estar de acordo com as especificações, vão funcionar. Então, ó, eu tenho que ligar em série, para que fique de acordo com as especificações. E ele quer que tenha a menor perda possível, galera. Para que tenha a menor perda possível, lembrem lá da segunda lei de Ohm, né? Para que a perda seja a menor possível, ou seja, o fio tem uma resistência menor, eu preciso pegar um comprimento menor possível de fio ou um fio mais grosso possível, né? Uma bitola maior possível. Então, série e usar fios de maior espessura, é isso aí, fio mais grosso, né? Fio de máximo comprimento, não, né? Seria fio de menor comprimento possível. Então, a 1 é A. Vamos ver o que diz essa 2 aqui, ó. Um fio delgado de resistência total 160 ohms foi retorcido até atingir o formato circular mostrado na figura. Em seguida, uma bateria que fornece uma tensão constante de 90 volts, então ele deu a DDP que tu vai ligar esse fio, e resistência desprezível foi conectada aos terminais A e B, instalados no fio resistivo. Determine a corrente máxima que atravessa a bateria. Essa questão, galera, tem uma interpretação um pouco complexa. Por quê? O fio tem uma resistência total de 160. Só que ele foi retorcido e foi ligado aqui nos pontos A e B, o gerador ali. Vocês conseguem perceber, então, que esse fio está se dividindo em 2 pedaços, ó, esse pedaço aqui e esse outro pedaço aqui do outro lado. Percebam que se ele indica que esse ângulo aqui é 90 graus, é porque 1/4 do fio está aqui, nesse lado, e os outros 3/4 estão do outro lado. É como se eu pegasse uma pizza e dividisse em 4 pedaços. Cada pedaço, galera, tem 1/4 da pizza, né? Então, se a pizza tem 160 ohms ali, se a resistência do fio todo é 160, cada 1/4 do fio, galera, é 160 sobre 4, que é 40. Concordam? Ou seja, esse pedacinho aqui do fio, pessoal, ó, tem 40 ohms. Esses outros 3 pedaços juntos, né, ó, tem 120. Notem que eu tenho uma associação em paralelo, porque a corrente elétrica que chega aqui, ela vai um pouco para cá e um pouco para o outro lado, para cá. Certo? Eu tenho um paralelo entre 40 e 120, 1/4 e os outros 3/4 do fio. Era um pouco complexa essa interpretação, né?
Mas basicamente agora eu só tenho que, ele está pedindo a corrente máxima, né? Está pedindo a corrente elétrica. Eu só tenho que achar essa resistência equivalente para poder achar a corrente. Como é uma resistência equivalente, pessoal, de dois caras que estão aqui, ó, em paralelo, como eles são diferentes, eu posso multiplicar em cima e somar embaixo, né? 40 mais 120. Certo? Vou fazer isso aqui, quanto é que vai dar? Ó, 40 vezes 120 dividido por 160. Vai ficar 30 ohms. E agora para achar a corrente, João? Bom, agora é bem fácil achar a corrente, né? Eu vou até botar assim, ó, que foi o passo 1. Qual é o passo 2? Famosa U igual a RI, né? Primeira lei de Ohm. Qual é a DDP? 90. E a resistência? 30. A gente encontra a corrente I. Que fica... Estou fazendo a calculadora, 90 sobre 30, já estou ficando louco. Que fica 3 amperes. Certo? Vamos fazer essa última aqui, ó, a 3. Deseja-se ligar um aparelho de dados nominais 120 volts 300 watts numa tomada de 220. Para que esse aparelho não queime, deve-se associar a ele uma resistência R. O valor de R para que o aparelho funcione de acordo com os dados nominais é. Então, é meio parecida com a 1, galera, porque olha só, tu vai ter uma associação e eu sei que essa associação ela vai ser em série. Por quê? Porque o equipamento que eu quero ligar, ó, ele tem dados nominais 120 volts, 300 watts, certo? DDP e potência, né? Dados nominais. Só que eu quero ligar ele em 220. Se eu ligar ele direto em 220, ele queima, né? Porque ele foi projetado só para 120. Por isso, eu vou botar um cara em série com ele, certo? Uma resistência R que eu vou querer descobrir, foi justamente o que pediu. E essa resistência R, ela tem que dissipar uma tensão, logicamente, de 100 volts. Por quê? Porque se eu quero ligar na tomada de 220 e o meu equipamento é de 120, eu tenho que ter alguém para comer o outro 100, né? 120 com 100, 220. Olha que de boa, pessoal. Vocês conseguem perceber que como eles estão em série, a corrente que vai passar nos dois é igual? Então, se eu achar a corrente que passa nesse aqui, eu acho a corrente desse aqui também, porque a corrente é igual. Curte só. Se eu tenho, então, a DDP e a potência, eu posso achar a corrente fazendo π, certo? Então, a potência é 300, vou achar a corrente, a DDP é 120. 300 sobre 120. Essa corrente vai ser 2,5. Perceba, então, que esse 2,5 passa por todo mundo, inclusive por esse aqui. Agora, eu não tenho a DDP e quero a resistência, e tenho também a corrente, porque a corrente é igual para os dois. Então, esse foi o primeiro passo. Qual é o meu segundo passo aqui, galera? Meu segundo passo é fazer o U igual a RI. Esse resistor aqui, né? Ó, primeiro eu fiz π só para esse cara. Agora eu vou fazer o U igual a RI só para esse aqui, ó. Porque a DDP dele vai ser 100. Quero saber a resistência. E por ele vai ter que passar uma corrente de 2,5. Então, a resistência vai ser 100 sobre 2,5. Que é 40 ohms, certo? É a letra D. Muito bem, resolvendo agora o módulo 87, né? Tá lá na página 99 ainda da apostila 15. O que tem pra gente aqui, galera? Na número 1. Dois resistores de 50 ohms estão associados em paralelo. São então ligados em série a mais dois de 50 ohms, também em paralelo. Esses resistores estão ligados a uma tensão de 100 volts. Faça o que se pede. O que ele pede pra gente na letra A? Represente o circuito. Ele descreveu o circuito, agora ele quer que desenhe. Vamos fazer esse desenho. São dois resistores de 50 em paralelo. Então,
dois resistores de 50 em paralelo. 50 e 50. Em série, há mais dois de 50 também em paralelo. Ó. Então, eles estão em série com mais dois que vão estar em paralelo também. Então, tá aqui, ó. Outro de 50, outro de 50, olha ali, ó. Dois em paralelo, em série, com mais dois em paralelo. Certo? Ligados a uma fonte de 100 volts. A gente vai estudar daqui a pouco geradores, galera. E aí eu vou ensinar para vocês que para desenhar um gerador são duas barrinhas assim, ó. Certo? Um gerador de 100 volts. Tá aqui. Esse é o desenho, que seria o que ele quer na letra A. Na letra B, ele quer saber a resistência equivalente do circuito. Bem simples, né, pessoal? Olha só. 50 e 50 não são iguais? Então, divide por 2 aqui, né? Fica 25. 50 e 50 aqui não são iguais também? Divide por 2, fica 25. Agora, eu tenho série desses dois. Aí, série, a gente sabe que é só somar, né? Ó, 25 mais 25. Então, a resistência equivalente é 50 ohm. Né? Andou para um lado, andou para o outro e chegou no 50 de novo. A letra C. A corrente elétrica total fornecida pela fonte, galera. Quer saber a corrente? Lá vamos nós de novo. Percebam que essa equação tu resolve quase tudo com ela, o igual a RI, né? DDP é 100. Resistência ali do circuito, galera, ó. 50, vamos achar o I. É 2 amperes. Show de bola, né? Vou fazer essa 2, só pra gente ver o que vai dar. O que ela tá dizendo pra gente? Analise o circuito. Ok, tá analisado. Sabendo que a corrente I é 500 mA, galera, 1000 divide por 1000, né? Então, quer dizer que essa corrente aqui, ó, é 0,5 ampere. Determine o valor da tensão da bateria em volts. Você quer saber a DDP. Só que ele quer saber a DDP total, galera. Olha para a corrente. A corrente que sai daqui, ó, quando ela chega aqui, ela vai se dividir. Não tem uma associação em paralelo? Um pouquinho vai para cá. Um pouquinho vai para cá. Eu sei a corrente que está indo para um lado, eu não sei a corrente que vai para o outro lado. E eu preciso achar ela para saber a corrente total, né? Então, basicamente, ó, eu preciso achar a corrente total. Mas não vai ser difícil, sabe por quê? Esses dois resistores que estão em paralelo não são iguais? 20 e 20. Se eles são iguais, a corrente também se divide igual. Se está indo 0,5 para um lado, está indo 0,5 para o outro lado também. Certo? Agora, 0,5 e 0,5, quanto que é a corrente total aqui, então? 1 ampere. Né? 1 ampere dividiu foi 0,5 para cada lado. Qual é a outra coisa que eu preciso para achar a DDP do circuito? A resistência total. E aí, se liga, galera, que esses dois aqui, ó, eles estão em paralelo. 20 e 20 em paralelo fica 10. E esse 10 vai estar em série lá com aquele 20, né? Ó, tem o 20, tem o paralelo desses dois. Então, o paralelo desses dois deu 10. Só que eu tenho que pegar mais o 20, ou seja, a resistência equivalente, ó, é o 20 mais esse paralelo aqui que deu 10. Portanto, ela vale 30. Aí agora fica bem fácil, né? Ó, U igual a RI. Eu quero saber o U, quanto que é a resistência do circuito? 30. E a corrente do circuito? 1. Então, a DDP é 30 volts. Show? Ok, galera, questão 3. Um sistema de iluminação foi construído com um circuito de 3 lâmpadas iguais, conectadas a um gerador G de tensão constante.
Esse gerador possui uma chave que pode ser ligada nas posições A ou B. Considerando o funcionamento do circuito dado, a lâmpada 1 brilhará mais quando a chave estiver na posição. Pessoal, curte só. O que vai acontecer aqui? Ó? Esse gerador, então, ele pode ser ligado na posição A ou na posição B. E isso vai alterar o circuito qual ele está ligado. Por quê? Se ele estiver ligado aqui na posição A, ó, vou fazer de azulzinho a posição A, a corrente elétrica que ele fornece para o circuito vai sair daqui e tal, né? Vai se dividir nesses dois, certo? Mas percebam que se ele está ligado na posição A, tudo isso aqui, ó, não vai receber corrente, porque não está ligado ao circuito, né? Tá solto aqui, ó. Tá em curto-circuito, a gente diz, certo? Então, estava sem foco ali, né? Toda essa parte aqui, ó, vai estar apagada. Então, esse resistor 2, ele vai estar apagado. A corrente elétrica vai fazer isso aqui, ó. Ela vem para cá, vem para cá. E é esse o caminho. Então, o resistor 2 não está funfando. Está em curto. Agora, quando eu conecto aqui na posição B, a corrente elétrica, galera, ela vai vir para cá, para cá, para cá, a mesma coisa, vai dividir aqui. Só que, como essa partezinha do A tá desligado, ó, é esse pedaço que não tá ligado ao circuito. Ou seja, a corrente ela vem aqui e passa pelo resistor 2. Certo? E vai embora, né? Qual é a diferença agora com esse monte de seta? Qual é a diferença, então, quando tá ligado na posição A, esse pedacinho aqui do circuito não tem, né? Ou seja, o resistor 2 está desligado. Quando tá ligado no B, galera, a corrente liga essas duas lâmpadas e mais essa. Percebam o seguinte, galera, o gerador ele tem uma tensão constante que ele fornece, U igual a RI. Certo? A tensão que ele fornece é a mesma nas duas situações. Na situação, ele quer que a lâmpada brilhe mais. Na situação, então, que eu tiver uma resistência menor no circuito, esse gerador consegue fornecer uma corrente maior. E, portanto, a lâmpada vai brilhar mais. Percebam que quando o gerador está ligado em A, galera, a resistência do circuito é só a resistência de 1 e 3. Certo? Agora, quando o gerador está ligado em B, a resistência do circuito é do 1 e 3, mais a do 2, porque tem todo esse pedaço aqui ligado junto. Então, a resistência é menor quando está ligado em A. Isso faz com que tenha mais corrente e, portanto, a lâmpada 1 vai brilhar mais. Certo? Então, já pode excluir essa, essa e essa. A, pois a resistência equivalente será menor nesse caso. A, pois a potência dissipada no gerador será menor nesse caso. Por que que é A, galera? Porque a resistência equivalente do circuito é menor nesse caso, né? Então, é a letra C, no caso. Tem que ligar na chave A. Essas questões de chaveamento, às vezes, são um pouco complicadas, né? Essa é a primeira que a gente viu, então também não vamos dizer que era simples, né? Vamos ver o módulo 88 agora, então, para finalizar. O que a gente tem ali na questão 1? Deixa eu ajeitar aqui, tá? O que a gente tem ali na 1, galera? Dois resistores de resistências elétricas 12 e 24 são associados em paralelo. O conjunto é ligado em série com outro resistor R. Sabendo que a resistência equivalente é 13, determine o valor de R. Não é difícil isso aqui, não. Olha só o que eu tenho. Eu tenho dois resistores de 12 e 24 em paralelo. Em série com mais um resistor R, né? Então, um tem 12, o outro tem 24. O conjunto é ligado em série com um que vale R. A resistência equivalente, então, tudo isso aqui vai resultar em 13. Tudo isso aqui tem que resultar em 13. Muito bem. Qual é a primeira coisa que a gente vai fazer aqui? Paralelo do 12 com o 24, né? Então, esse paralelo é 12 vezes 24 sobre 12 mais 24.
certo? Multiplica em cima, soma embaixo, né? São dois diferentes. 12 vezes 24, dividido por 36, fica 8. Concordam, galera, que se isso tudo aqui deu 8, para chegar em 13 falta 5, ou seja, aqui não está em série, não tem que somar 8 mais R. 8 mais R tem que chegar na resistência equivalente que ele falou pra gente que era 13. Então, é porque esse resistor R vale 5, né? Bonitinha essa aqui, né? Bem bonitinha. Vamos ver como é que a gente faz a 2. Quando duas resistências R1 e R2 são associadas em série, elas possuem resistência equivalente 5. Tá? Então, elas estão em série. R1 e R2. A resistência equivalente dá 5, isso quer dizer que R1 mais R2 é igual a 5. Quando as mesmas resistências são associadas em paralelo, o valor da resistência equivalente passa a ser 1,2. Então, agora eu vou botar as duas em paralelo. R1 e R2. E ele está dizendo que a resistência equivalente dá 1,2, galera. Se as duas estão em paralelo, eu sei que eu posso calcular multiplicando em cima e somando embaixo. Isso aqui tem que resultar em 1,2. Ele quer saber os valores de R1 e R2. Basicamente, a gente tem que resolver, então, um sistema com essas duas equações. E é bem fácil, galera, porque eu já sei que R1 mais R2 é 5, ou seja, eu vou colocar no lugar de R1 mais R2 aqui, ó, o 5. Então, vê se não vai ficar assim, ó. R1 vezes R2 sobre 5 igual 1,2. Logo, R1 vezes R2 tem que dar... Isso aqui é 6, né? 1,2 vezes 5 é 6. Galera, para resolver isso aqui sem passar muito trabalho, poderia fazer o seguinte, né? Ó, passa o R2 para lá e joga aqui no lugar do R1, né? 5 menos R2. Vai dar uma equação de Bhaskara. Mas é muito de boa. Vocês sabem fazer isso aqui já. Eu tenho dois números que somados dão 5 e multiplicados dão 6. 2 mais 3, 2 vezes 3, então eu já sei que a minha resposta é R1 igual a 2, né? E R2 igual a 3 lá pela soma e produto, né? A gente já tem a soma e o produto, certo? Então, que números que eu somo dá 5 e eu multiplico dá 6, 2 e 3. Até para deixar a resposta bonita, tu pode fazer assim, né? 2 e 3 ou 3 e 2, certo? É o mais correto até seria isso, né? Porque pode ser 2 vezes 3 ou 3 vezes 2, que dá no mesmo, né? Então, a resposta é 2 e 3 ou 3 e 2, esses dois resistores. Beleza? Por fim, então, para a gente passar o pente nessa parte de associação de resistores, nesses exercícios, vamos fazer a número 3. Você é um marinheiro a bordo de um navio em uma missão em alto mar. Um circuito eletrônico importante do sistema de navegação parou de funcionar e você foi designado para consertá-lo. Ao examinar o circuito, você percebeu que um resistor de 200 ohms estava queimado. E você precisa substituir. Ao procurar no estoque do navio, você percebe que tem diversos valores, exceto 200. O envio de um resistor novo levaria meses, o que tornaria essa iniciativa inviável. Analisando os resistores que você tem disponíveis no navio, uma solução possível para esse problema seria substituir o resistor queimado. Galera, então eu tenho que substituir o resistor queimado por outros de forma que a resistência é equivalente de 200, né? 2 de 400 em série, galera, vai dar 800, né? Não deu. 4 de 100 em série vai dar 400. 2 de 400 em paralelo, galera. Paralelo, 2 iguais, não divide por 2. 400 e 400 vai dar 200. Então, aqui a resistência equivalente a 200. 4 de 50 em paralelo, galera. Vai dividir por 4, né? Se fosse 4 de 50 em série, podia estar certo essa aqui também, né? Mas é a letra C.
Muito bem, então nós finalizamos mais uma aula, galera. Um abração e até mais.